Olá, meus amigos, como é bom estarmos juntos. Estamos aqui mais uma vez trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Vamos iniciar hoje uma série de devocionais na pequena carta do apóstolo Paulo a Filemon. É a série A Arte da Reconciliação. E nesse primeiro devocional, nesse primeiro episódio, traremos como título Prisioneiro de Cristo, quando a identidade precede a autoridade. Então, nessa série de devocionais edificantes na Epístola aos Filemon, eu, pastor José Carlos, apresento o poder transformador do Evangelho nos relacionamentos. Em uma carta pessoal e profunda, o apóstolo Paulo revela princípios eternos sobre perdão, reconciliação, intercessão e restauração de vidas. É uma jornada espiritual que mostra como a graça de Cristo transforma lares, igrejas e corações. E nesse devocional, eu vou conduzir você a meditar nos primeiros versículos da Epístola ao Filemon, os 3 primeiros versículos, revelando como o Evangelho nos insere em uma família espiritual marcada pela graça, comunhão e paz. Logo na saudação apostólica, aprendemos que nossa identidade em Cristo transforma nossos relacionamentos, nosso serviço e nossa maneira de viver em comunidade. Então esse devocional é uma reflexão profunda e poderosa sobre unidade cristã, cooperação no reino de Deus e a paz que nasce da graça divina. Então, nesse primeiro encontro dessa série sobre a Epístola ao Filemon, nós vamos mergulhar na saudação paulina para revelar uma verdade transformadora. A nossa eficácia no reino de Deus não nasce de títulos humanos, mas da nossa rendição total a Jesus. Ao analisar os 3 primeiros versículos, exploramos como Paulo, mesmo em cadeias físicas, se declara livre sobre o senhorio de Cristo, estabelecendo as bases teológicas para o perdão e a fraternidade que serão o cerne dessa carta. Temos aqui uma meditação sobre o amor que une a igreja que está em tua casa. Então vamos ler, vamos apreciar os 3 primeiros versículos dessa pequena carta do apóstolo Paulo a Filemon. Diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, queridos seguidores desse canal, mesmo nas saudações iniciais de suas cartas, o apóstolo Paulo transmite profundas verdades espirituais. E nesses 3 primeiros versículos da carta ao Filemon, encontramos um retrato belo do que significa viver o Evangelho em comunidade. Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não se define por suas limitações físicas, nem pelas circunstâncias difíceis que enfrenta, mas por seu pertencimento a Cristo. Sua identidade não está nas cadeias de Roma, mas no senhorio de Jesus. Que lição poderosa! O mundo nos rotula por nossas crises, fracassos e limitações, mas o Evangelho nos define por nossa união com Cristo. Mesmo preso, Paulo se vê livre. Mesmo limitado, ele se reconhece útil. Mesmo sofrendo, ele se apresenta como servo do propósito divino. Isso nos ensina que nossa identidade espiritual é mais forte do que qualquer circunstância. Meus amados,
Ao iniciarmos hoje essa jornada por uma das cartas mais pessoais e pulsantes do Novo Testamento, ao abrirmos o texto de Filemão, somos confrontados logo na primeira linha com uma assinatura que redefine o conceito de liberdade. Veja que no versículo 1, Paulo coloca aí a sua identidade de um cativo. Observe que Paulo não se apresenta como apóstolo, como faz em outras epístolas, para reivindicar a sua autoridade. Ele se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus. Aqui está a primeira chave da nossa caminhada. Paulo não se vê como prisioneiro de Roma ou das circunstâncias, mas de uma pessoa. Quando você entende que sua vida pertence a Cristo, as grades do mundo perdem o poder de limitar a sua voz. Ainda continuando, Paulo nos mostra que a parceria no reino. Logo depois de se apresentar como prisioneiro, em seguida Paulo menciona Timóteo como irmão. O Evangelho cria laços mais profundos que sangue, cria família espiritual. Na fé cristã, ninguém caminha sozinho. Somos parte de um corpo, de uma comunidade viva, de uma família redimida. O cristianismo não é isolado, é compartilhado. Não é individualista, é relacional. Não é solitário, é comunhão, é koinonia. Paulo escreve a Filemão chamando-o de amado e cooperador. Veja que dois títulos maravilhosos. Filemão, amado cooperador. Ele estende também a saudação a Áfia e a Arquipo. Isso nos ensina que o Evangelho não é um voo solo. O ambiente da reconciliação é construído em comunidade. A menção à igreja que está em sua casa nos lembra que a nossa espiritualidade mais profunda é provada no ambiente doméstico, na convivência diária, onde as máscaras caem e o amor precisa ser real. Paulo então dirige a saudação a Filemão chamando de amado e cooperador. Filemão não era apenas um convertido, era alguém envolvido ativamente na obra de Deus. Ele servia, apoiava e participava da missão do Evangelho. Além de Filemão, Paulo menciona Áfia, Arquipo e a igreja que se reunia na casa deles. Isto revela algo precioso. O Evangelho alcança famílias e transforma lares em centros de adoração. Antes de existirem templos, existiam casas consagradas. Lares tornavam-se igrejas, mesas tornavam-se púlpitos, famílias tornavam-se cooperadoras do reino. A fé cristã floresce quando o lar se torna extensão da presença de Deus. E aí, no último versículo desse bloco, versículo 3, Paulo vai falar sobre a fonte da graça e a paz. Paulo encerra a sua saudação com o binômio que sustenta qualquer relacionamento quebrado: graça e paz. Não há paz sem que a graça tenha vindo antes. Se queremos restaurar o que se rompeu em nossas famílias ou igrejas, precisamos beber diretamente da fonte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. De quem você tem sido prisioneiro? Das mágoas, do passado ou de Cristo? Que hoje a graça de Deus te capacite a ver seus irmãos não por suas falhas, mas como cooperadores na obra do Mestre. Paulo encerra a sua saudação declarando então a graça e a paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça é o favor que não merecemos. A paz é a segurança que não se explica. Essas duas bênçãos sustentam toda a vida cristã. Graça para começar, paz para continuar, graça para servir,
paz para descansar. Não existe comunhão verdadeira sem graça. Não existe família espiritual sem paz. Onde a graça governa, o orgulho perde espaço. Onde a paz reina, os conflitos perdem a força. Paulo nos mostra que o Evangelho não é apenas uma mensagem que pregamos, é uma realidade que vivemos juntos. Somos chamados pela graça, unidos pela fé, sustentados pela paz e enviados para cooperar. E é interessante observarmos algumas peculiaridades nesses 3 primeiros versículos. Encontramos logo de cara a ausência do título apostólico. É uma das poucas cartas onde Paulo abre mão do seu título oficial, optando por uma abordagem de amizade e humildade para tratar o tema sensível da escravidão e do perdão. Ele usa o termo camarada ao se referir a Arquipo. Ele fala como nosso camarada ou companheiro de lutas. Paulo está usando uma terminologia militar, indicando que a vida cristã é um campo de batalha. Veja também a economia de palavras. Essa é a carta mais curta do apóstolo Paulo, mas carrega o maior peso prático sobre como a fé deve alterar estruturas sociais e relacionais. A carta de Paulo a Filemão é o menor livro escrito pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, contendo apenas um capítulo com 25 versículos. O tema central é a reconciliação e o perdão cristão. Paulo escreve a Filemão, um líder cristão em Colossos, intercedendo por Onésimo, um escravo que havia fugido de Filemão e possivelmente o roubado. Após encontrar-se com Paulo na prisão e converter-se ao cristianismo, Onésimo é enviado de volta, mas agora com um novo status, não apenas como escravo, mas como irmão amado em Cristo. Paulo inicia saudando Filemão não apenas como irmão na fé, mas como cooperador na obra de Deus. Isso revela que o cristianismo não é individualista, ele é relacional. A fé verdadeira nos conecta, nos une e nos torna participantes da mesma missão. Filemão era um homem influente, provavelmente alguém de posses, mas sua maior riqueza não estava em seus bens, estava em seu caráter moldado pelo Evangelho. Paulo destaca as 2 virtudes que definem sua vida: fé no Senhor Jesus e amor para com todos os santos. Essas 2 marcas são inseparáveis. Quem crê verdadeiramente em Cristo aprende a amar pessoas. Não existe espiritualidade autêntica sem relacionamentos restaurados. O amor cristão não é sentimento superficial, é compromisso prático. Filemão abria sua casa para a igreja, servia os irmãos e se tornava um instrumento de refrigério espiritual. Sua vida era um abrigo para os cansados e um encorajamento para os abatidos. Veja que Paulo declara algo belíssimo sobre ele nessa carta. O coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. A gente vai falar isso nos próximos devocionais. Que testemunho extraordinário! Filemão era alguém cuja presença fortalecia vidas. Vivemos em dias em que muitos frequentam igrejas, mas poucos se tornam instrumentos de restauração. Muitos ouvem sermões, mas poucos permitem que a palavra transforme suas atitudes. O Evangelho não nos chama apenas para crer corretamente, chama-nos para amar visivelmente. Uma fé invisível é uma fé questionável. Um amor invisível é um evangelho mal representado. Quando Cristo governa o coração, nossas ações começam a revelar a paciência no trato com as pessoas, a generosidade no serviço, a misericórdia para com as falhas alheias, a prontidão para ajudar e a alegria em servir. Filemão nos ensina
que Deus usa pessoas comuns para produzir efeitos extraordinários na vida de outros. Talvez você não pregue para multidões, talvez seu nome não seja conhecido, mas se sua vida fortalece pessoas, o céu conhece o seu testemunho. O verdadeiro cristianismo é percebido nos detalhes, na palavra que consola, no gesto que ajuda, na oração que sustenta, na atitude que acolhe. Deus procura homens e mulheres cuja fé se torne abrigo para outros. E aí eu deixo aqui para você algumas aplicações práticas. Sua fé tem abençoado pessoas ao seu redor? Sua casa tem sido um lar de paz espiritual? Sua presença fortalece ou pesa o ambiente? As pessoas encontram refrigério em sua vida? O Evangelho que transforma o coração também transforma relacionamentos. Eu gostaria que você orasse, ore mais ou menos assim, diga: Senhor Deus, ajuda-nos a viver uma fé prática e um amor visível. Que nossa vida seja instrumento de encorajamento e refrigério para todos ao nosso redor. Torna-nos cooperadores fiéis na Tua obra e faz de nossos relacionamentos um reflexo da graça de Cristo, em nome de Jesus. Senhor, obrigado porque Tua graça nos chamou, Tua paz nos sustenta, ensina-nos a viver em comunhão verdadeira, servindo como cooperadores do Teu reino. Que nosso lar seja um lugar de adoração, que nossa identidade esteja firmada em Cristo acima de qualquer circunstância. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou ao seu coração, não guarde para si, compartilhe com seus amigos e peça para que eles compartilhem com os outros. Não esqueça de deixar sua curtida, de fazer seu comentário, ativar os sininhos para receber as nossas notificações. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. E eu te convido para amanhã estarmos juntos para o segundo episódio, o segundo devocional de Filipenses, né? Essa carta pequena, mas maravilhosa. O segundo episódio da nossa série, A Arte da Reconciliação. Então, te aguardo amanhã para juntos meditarmos nessa palavra de Deus. Deus te abençoe grandemente. Amém.